Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Verguia. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, beleza? Bom, sempre no início de mês, né, lá no Instagram eu faço um post lá, né, com a atualização da carteira, né, os valores dos aportes, né, o que eu fiz, né, que eu comprei X ou Y, e essa carteira fica fixada lá. Então, se a pessoa quiser dar uma olhada lá, tá disponível lá, beleza? Então, me segue lá no Instagram, Verguia. E todo dia eu coloco uns stories lá, assim, andando na rua, fazendo as coisas bem bacanas. E essas operações que eu fiz de compra, né, tudo coloquei lá. Então, tá bem bacana, me segue lá. E eu comprei alguns ativos, né, aproveitando principalmente, né, o mercado que tava em queda. Eu fiz um aporte mais ou menos lá de uns 600 e pouco, né, e aproveitei o que eu tinha lá de saldo, acho que era por volta de 180 e pouco, juntei os dois. E aí fiz um mix para poder aproveitar aqui alguns ativos que estavam assim no preço legal, estava caindo, e ajustar a carteira, beleza? Então eu comprei Banco do Brasil, 10 ações na casa dos R$23, alguns centavos, acho que 20 centavos, né? E eu tava até olhando aqui o home broker, né? Bateu hoje R$22,80 e poucos centavos, então chegou aí num valor interessante que, pô, vale a pena ficar de olho. Então eu cheguei a 110 ações do Banco do Brasil, para mim uma grande vitória. É difícil assim, você comprando aos poucos, chegar numa quantidade legal, então faço na medida do possível, cheguei a 110 ações e totalizando aí no valor, né, claro que meu preço médio ali tá um pouquinho alto, vocês podem observar, R$27,24, então cheguei a R$2.530, beleza? Eu não tô levando em consideração aqui em relação a valores, tá? Para mim eu tô vendo mais em relação à quantidade, né? Até porque a gente recebe dividendo multiplicado pela quantidade de ações que a gente tem. Então não estou levando tanto em consideração agora valores. Lá no futuro talvez, né, se eu quiser vender uma parte e tudo mais, mas por enquanto só a quantidade. CEMIG eu comprei, se eu não me engano, foi 40 ações. Não vi quanto que tá batendo hoje, né? Não deu tempo, mas comprei na faixa de R$4,90, né? 40 ações. Então cheguei a 400 ações com preço médio aí de R$5,53, totalizando R$1.980, beleza? Vale na mesma, não fiz o aporte, vou deixar um pouquinho mais para frente. Petrobras também não fiz o aporte, mas estou na quantidade de 70, estou quase chegando a 100. Provavelmente no próximo mês, dependendo da situação, vou fazer mais um aporte, aí vou chegar a 80. Tá quase chegando num lote. E no total aí, né, 2.116 com preço médio aí, ok, né, R$35. CEMIG, eu cheguei a 100 ações, também foi uma vitória, foi uma luta para chegar nessa quantidade, a um preço médio aí de R$11,03 e o total aí de R$1.069. TRPL4, comprei 10 ações, então cheguei a quantidade de 40. É outro ativo que também estou de olho, próximo mês interar um valor e fazer um outro aporte para chegar a 50, né? E eu tô com preço médio até ok, né, R$24,35 e totalizando aí R$930. Bem bacana, um ativo assim que eu tô de olho. Eu gosto muito do setor elétrico, é muito resiliente e para mim eu aumentar em quantidade, isso aqui é até uma forma estratégica também ali para estar recebendo mais dividendo. Em tela aí, ó, Vibra, tenho 10 ações, é outro ativo que também eu provavelmente vou ajustar, totalizando aí R$200,04 e um preço médio aí de 23. Se eu não me engano, ele tá custando agora, chegou a 19, agora tá R$20 uns quebradinho, né? Para mim um preço ok, né, para fazer um aporte, quem sabe no próximo mês. Taesa também é outro ativo, né, que provavelmente eu vou ter que fazer um aporte, porque eu só tô com 20 ações. Para mim é um ativo assim estratégico, porque o setor elétrico assim sempre tá pagando dividendo, a Taesa não é diferente. Então tem 20, provavelmente um aporte vou ter que fazer para totalizar aí 30 ou de repente 40 ações, e eu tô com preço médio aí de R$35 e uns quebradinhos, totalizando aí R$706, né? E Rani, né, é uma ação aí que vou deixar para o futuro aí para valorização, já tá pagando até dividendo legal. Cheguei a um lote, né, de 100 ações, a um preço médio aí de R$9,11. Uma ação tá custando acho que R$7 uns quebradinhos, né, fazendo a conta de padaria aqui de cabeça. É um ativo que provavelmente eu vou continuar aumentando em quantidade, né, a minha posição para chegar a uma posição ok, e depois quando bater minha meta vai ficar em stand-by aí para gerar dividendo, até porque eu tô comprando um preço aí bem descontado em relação ao que o ativo representa, e principalmente em relação à valorização no futuro, né. Fundo imobiliário, eu só tenho dois, tenho um VGHF11, né, cheguei a 180 cotas, estou quase chegando ao número redondo de 200, né.
Também foi uma luta, sempre comprando em 20 cotas, 30 cotas, né? Sempre ali na medida do possível, né? Eu recebendo já, né? Os proventos que eu recebo tem um valor legal e eu inteiro aí todo mês para estar comprando. Então eu cheguei a 180 cotas, é um preço médio aí de R$ 8,60. Uma cota está custando aí R$ 7,00 algumas coisas, né? E totalizando 1.375, como eu disse, não estou pensando muito em relação a valor, né? Estou pensando mais em quantidade, né? E o Vigia, eu cheguei a 190 cotas, provavelmente eu vou inteirar alguma coisa esse mês para poder bater 200 cotas, que para mim assim vai ser uma grande vitória. Totalizando é 1.837, né? O valor investido, né? E um preço médio aí de R$ 9,80. Eu só tenho só esses dois fundos, não pretendo colocar outro tão cedo, vou carregar isso por um bom tempo. A minha meta é chegar a 1.000 cotas. Quando eu chegar a 1.000 cotas, aí daí para frente vou pensar alguma coisa, mas minha meta é focar somente nesses dois e aportando também em ações que, para mim, vocês vão entender melhor quando eu falar sobre os dividendos, que são as carregadoras. E eu não queria muito assim pulverizar a carteira, então vou focar somente nesse daí. Bom, e falando aqui das criptomoedas, eu tenho um XRP, que é a minha quantidade maior que eu tenho lá, né? Tenho por volta de 2.000 e pouco. E o preço médio que eu tenho em XRP tá por volta, acho que em reais, né? R$8 e uns quebrados. Então, agora, né? Tá custando R$12 e uns pouco. Então, tô lucrando aí no total, né? Se a gente pensar assim, né? A XRP já bateu aí, se eu não me engano, R$17. Acho que é mais ou menos isso. E quando bateu, se juntar o valor global aí da carteira que eu tenho lá, né, que é essa, mas eu tenho um pouquinho em dólar lá, mas pouca coisa, quase R$50, bateu quase 4.000 quebrado. Então, assim, faz uma grande diferença. Então, vou deixar lá, provavelmente eu vou ter que ajustar um pouco, botar mais um dinheirinho, quem sabe aí uns 100, R$200, para quando valorizar, né, e também, assim, não pretendo vender tão cedo. Uma demonstração disso que a gente pode ver foi com a Solana e Ethereum, né? A Solana bateu aí seus 1.000, né? Passou dos 1.000, chegou a custar aí 150, 100, bateu os 800 agora e passou do 1.000. Então, assim, não pretendo vender tão cedo. Tô com um preço médio muito baixo e vou carregar por um bom tempo. A mesma coisa foi o Ethereum, né? Ethereum, muitos anos atrás, né? Quando, assim, as criptomoedas eram, assim, algo incerto também, era um valor baixo, mas depois, com o tempo, foi passando ano e ano, ela só escalonando, assim como o Bitcoin, né? Bitcoin, como eu tenho em tela aí, eu tenho R$570, né? Não sei se, acho que meu preço médio lá é 300 e pouco, 1.000, né? E aí teve uma valorização, foi 570. Mas também é a mesma coisa. Ninguém dava nada, né? Quer dizer, ninguém dava nada, não, assim. Então naquela incerteza, né? Foi subindo e chegou o patamar que está hoje. Então eu pretendo botar mais um dinheirinho, até porque aqui está exposto ao dólar também, né? Deixa aqui rendendo numa boa, vai valorizando e aí ganhando também com as criptomoedas também. Tesouro Precificado, Tesouro Direto, tenho lá, fiz um aporte de R$100, então cheguei aí a R$141,97. Esse título aí tá com vencimento para 2035, vou deixar lá. E aí, qual é o objetivo, né? Aproveitar a renda passiva, a renda fixa também. Então, eu vou colocar todo mês também um dinheirinho na casa de 100, R$200 também lá para também ganhar com a renda fixa, né? E aí, se a gente pensar no global, né? Vocês viram aí na thumb meio que bateu aí 16.800 e pouco. R$100 a menos na comparação ao mês anterior, mesmo eu fazendo meu aporte, mas a bolsa está em queda, muitos ativos, quando a gente viu ali, né, como eu estava falando, estava em queda, então a carteira como toda vai cair também, mas como eu disse, né, se está caindo, se você tem bons ativos na carteira, faz muito sentido você ali comprar, né, se são bons ativos, né, e aqui não é nada de recomendação, aqui é a troca de ideia, gente, pelo amor de Deus. E aí, porra, tu vai comprando mais com menos, né, e aí tem que aproveitar essa janela de oportunidade, porque no futuro, quem sabe daqui a partir de 2016 para frente, 2027, né, 16 já passou, 2027 para frente, né, quem sabe o mercado ele vira. Eu espero que eu consiga chegar a uma posição legal antes disso acontecer, né? Quem sabe aí a taxa Selic começar a cair, né? Ter mais uma diversificação em relação a investimento e outras coisas mais na economia, mudança aí de expectativa e tudo mais. Quem sabe o mercado anime e suba, né? Mas até lá eu espero chegar a umas boas posições, né? Comprando com um preço descontado para quando chegar esse momento, infelizmente a ações vai valorizar, então esse é um momento ideal para a gente, vamos dizer assim, pensar bem na alocação dos ativos, né? Bom, e aqui falando de dividendo, que é a parte que eu mais gosto, se a gente comparar
Isso também eu deixo lá no Instagram, tá? Acho que daqui a uns 2, 3 dias, eu vou postar essa arte que vocês estão vendo. Essa já está atualizada com a 2024. Então eu sempre coloco 2025, 2024 para as pessoas comparar, né? E achar assim, porra, eu tô recebendo, sei lá, 10 reais, eu acho muito pouco, tudo mais. Pô, tudo é questão de tempo, né? Você acreditar ali, né? E seguir em frente. Então, se você vê lá o que recebi em 2024 e vê que eu tô recebendo agora em 2025, teve uma boa diferença, mas em relação a continuar fazendo os aportes, né? Sempre comprando alguma coisa ali, mesmo quando tinha pouco, eu comprava. Então, você vai aumentando suas posições, lógico, né? Tendo bons ativos, você vai receber mais. Então, aí, no balanço aí desse ano, né? Principalmente em maio caiu R$ 108,80, né? É o segundo mês que pagou bem, né? E aí, totalizando quase R$500. Pô, uma meta, assim, legal pra caramba. Se tiver curiosidade, vai lá no Instagram que vai estar lá daqui a 2 dias, mas em relação a do ano passado, é um valor assim, muito bom, né? E aí vocês podem observar em tela a consistência da carteira, né? Porra, eu fiz não. Você vê que todo mês praticamente estou recebendo alguma coisa. O fundo imobiliário é certo, que paga todo mês. Mas todo mês praticamente cai alguma coisa referente a ações, né? Ações assim, bem diversificadas, que pagam dividendo. E você consegue fazer um mix ali e aí sua carteira ali trabalhando para você, todo mês produzindo alguma coisa, né? Mesmo com o valor de 16 mil, e aí eu tô juntando os quase 3 mil lá de criptomoeda, ela ainda tá trabalhando, gerando uma renda aí. Eu espero aí espero até o final do ano, na verdade, né? Eu passar os 20 mil só em ações, né? E aí com isso eu fechar alguns lotes, né? Por exemplo, a Petrobras, Taesa, né? Até Isa Paulista, né? Eu espero chegar a um patamar de fechar um lote, porque na próxima vez que ela pagar dividendo vai vir números mais sólidos, né? Por exemplo, Banco do Brasil tem uns 110 agora, né? Um lote fechado, se for em relação aos dividendos, 30 e pouco reais é 34 reais, né? 34 centavos é 34 reais no lote fechado, então 34 de uma, 50 de outra. Então você consegue chegar a um valor legal que você consegue comprar outras ações. E isso é o raciocínio, né, que a gente tem que ter ao longo do prazo, tem que ter muita paciência, tem que ter resiliência e entender que algumas coisas fazem parte do mercado. Assim como o mercado cai muito, né, e você tem que enxergar aqueles momentos, né, como janelas de oportunidade, né, não entrar em desespero. Até por isso, né, que tem vários livros de estudo, tem tanta coisa aí, né, que falam, você tem que entender qual o seu perfil de investidor, né. O que te deixa mais confortável. Não adianta nada você falar assim, pô, eu vou colocar em ações e quero ficar rico, quero receber isso, aquilo, mas, porra, você não consegue nem dormir direito, preocupado, entendeu? Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração, porque qual o melhor dos mundos? Você ter vamos dizer assim, uma carteira, de repente, em renda fixa, ações e tudo ali, trabalhando para você, mas você ter tempo, tranquilidade para gerar mais riqueza, ou seja, você trabalhar, de repente ficar uma horinha a mais, né, gerar um dinheirinho a mais, né, fazer outras coisas, entendeu? Estudar, investir em você, né, então tudo isso exige tempo e você tem que estar com a cabeça boa. Se porventura você ficar preocupado ou algo do tipo, logicamente você vai produzir mais e vai ser complicado. Então isso é muito importante. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Mais um vídeo aqui pra gente ter uma reflexão, uma troca de ideia. Me segue lá no Instagram. E você que ainda não me segue aqui no YouTube, pô, tá vacilando. Siga aqui no YouTube, pois aqui tem sempre coisa interessante pra gente estar comentando. E vocês perceberam, sempre uma linguajar popular, que qualquer pessoa possa entender. E o mais importante de tudo é a gente entender que renda passiva aí é muito importante. Se porventura a gente seguir só com a aposentadoria tradicional, vai ser muito complicado. Então, se ter mais uma via de escape, né, isso é muito importante. Beleza, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!